para a doutora Samantha Albini. A doutora Samantha, ela é advogada, consultora especialista em gestão de negócios jurídicos, é diretora da Radar, gestão para advogados, pioneira em controladoria jurídica no Brasil, é professora, palestrante e autora de livros sobre gestão jurídica. A doutora Samantha vai falar sobre controladoria jurídica, legal operations e outras ferramentas de gestão jurídica. Doutora Samantha, seja muito bem-vinda. É uma honra conversar um pouquinho com você e aprender um pouco mais. A palavra é toda sua. Obrigada, Felipe. Agradeço muito aí pela minha apresentação. Quero me congratular aí com o querido Adnilson Hipólito, com quem já tive o prazer de trabalhar, conviver profissionalmente, dividir aí situações diversas relacionadas a clientes, a essa mudança cultural toda. Parabéns pela sua exposição prévia. E vamos lá, pessoal. Vou procurar trazer para vocês aqui um conteúdo que em 30 minutos possa explanar um pouco de fundamento, mas também a prática da controladoria jurídica, do legal operations e outras ferramentas de gestão jurídica, as mais relevantes, né? Como o próprio Adnilson mencionou, nós temos aí diversas ferramentas importantes, mas como em gestão nós já aprendemos desde cedo que administrar é gerir a escassez de recursos, nós precisamos saber priorizar. Então, eu vou trazer para vocês o que, na minha visão, é prioridade, né, para que todos os escritórios, departamentos jurídicos possam realmente desenvolver, implantar, para depois dar outros passos aí rumo a toda essa profissionalização que o Adnilson muito bem colocou, né, a importância de profissionalizar. Então, eu nem vou entrar aqui no tema da profissionalização, da gestão corporativa, da governança. Parto do pressuposto que para todos vocês aqui, esse assunto já está muito bem consolidado, já estão convencidos da importância e da necessidade de profissionalizar. Profissionalizar hoje não é mais um plus, é uma necessidade para nos mantermos e nos sustentarmos neste mercado tão competitivo e também num mercado em que o nível de exigência do cliente mudou muito, como o Adnilson mencionou, né? Então, vamos lá. Eu preparei aqui alguns slides, vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Vamos ver aqui. Compartilhar a tela. Se confirmem para mim se estão conseguindo ver os meus slides. Perfeito. E aí eu já vou passando aqui. Bom, então esse é o nosso tema. Controladoria jurídica, legal operations e outras ferramentas. Eu faço slides porque eu gosto de trazer conteúdo. Inclusive, para quem quiser, disponibilizo aqui esses slides em PDF, sem dúvida nenhuma, para vocês terem como material, tá? Eu já fui apresentada, então eu não vou mais repetir aqui o meu currículo. Vamos direto ao ponto para dizer que nós sempre temos objetivos na gestão dos nossos serviços jurídicos, evidentemente. E claro que esses objetivos são diferentes a depender do nosso tipo de advocacia. Se é no ambiente de um escritório de advocacia, se é um departamento jurídico de uma empresa, quem é o nosso cliente, qual é o nosso público-alvo, nossa área de atuação, etc. Se eu tenho uma advocacia mais massa, mais volume, mais boutique, evidente que são objetivos diferentes. De qualquer maneira, independente do objetivo, todos nós desejamos e necessitamos de efetividade, enquanto eficácia mantida ao longo do tempo, segurança, controle, qualidade, agilidade, produtividade, tudo de bom, né? Aquilo que a gente chama do melhor resultado possível, né? Por que que eu quero atingir o melhor resultado? Que tipo de melhor resultado é esse? Para ter um melhor desempenho interno, e aí vocês podem pensar bem com uma visão empresarial. Quais são os dois grandes objetivos permanentes de qualquer empresa para ser empresa?
aumentar faturamento e lucro e reduzir gastos. Certo? Para que isso funcione, o que mais é preciso? Produtividade, é preciso eliminar retrabalho, é preciso garantir que o sistema produtivo flua bem, certo? Mas isso por quê? Só porque a gente quer ganhar uma medalhinha ali, e, enfim, só para ganhar mais dinheiro? Não. Isso com foco na maior satisfação dos nossos clientes. Afinal de contas, qualquer empresa só existe em função de um cliente. E nós temos que garantir a satisfação e até mesmo superar as expectativas do nosso cliente frequentemente para nos mantermos nesse mercado. Então, é isso aqui, é isso que eu preciso. Né? Nesse slide a gente resume, claro, de uma maneira genérica, os objetivos e por trás disso, como eu disse, pode entrar muitos detalhes. Para que isso aconteça hoje, em um escritório de advocacia ou um departamento jurídico, o que eu necessito dentro da minha atividade principal? Eu necessito implantar o que nós chamamos de tríade da gestão dos serviços. Eu preciso ter uma ferramenta tecnológica, eu preciso ter pessoas capacitadas, habilitadas, eu preciso ter processos de trabalho. Por quê? Porque a Samantha está falando. Bom, eu traduzi dessa forma aqui a tríade da gestão dos serviços. Sim, isso é criação minha e o que vai vir tudo depois. Na verdade, todos os meus slides são criação 100% minha. Agora, vejam bem, isso aqui advém da administração de empresas quando traz para nós os conceitos, por exemplo, de FCS, fatores-chave de sucesso. O que são os fatores-chave de sucesso de qualquer empresa? Aqueles essenciais para que a empresa tenha sucesso e se mantenha com sucesso no mercado, sem os quais a empresa não alcança e não mantém o seu sucesso. Vocês podem entender sucesso como o que a gente falou antes, o melhor desempenho interno e a maior satisfação dos clientes. Ok. Então, para um escritório de advocacia ou departamento jurídico ter sucesso, eu preciso de uma ferramenta tecnológica, uma de pessoas e uma de processos de trabalho. Por quê? Porque nós temos dois fatores chaves de sucesso dentro desse âmbito jurídico de escritórios e departamentos. De um lado, o que eu chamo de gestão tecnológica, porque para mim não existe a possibilidade de embarcarmos tecnologia sem gestão, inclusive é um perigo, é um risco gigantesco. E também não há a menor condição de pensarmos em gestão sem tecnologia. Então, para mim, são indissociáveis, fazem parte de uma coisa só, chamada gestão tecnológica. E de outro, as pessoas. Primeiro, as pessoas da nossa equipe, né? Começar por mim mesmo, né? Eu como líder, o meu desenvolvimento, mas o desenvolvimento de toda a minha equipe, né? E, enfim, a nossa alta performance. Mas também pensando em todas as outras pessoas, cliente e todos os demais stakeholders. Agora, gestão tecnológica e pessoas, aqui eu desdobrei em 3. Tecnologia, pessoas e processos de trabalho. Bom, a tríade da gestão de serviços no que se refere à tecnologia, geralmente é resumida ao software de gestão. Claro que não é só o software. Aqui a gente pode falar de infraestrutura de TI, a gente pode falar de outros softwares, principalmente softwares operacionais, licenças, né, antivírus, etc. Softwares de BI, se necessário, para acoplar o seu software de gestão, etc. Mas é claro que aqui eu estou trazendo o principal, tá? Software de gestão. Ok? Então é importante ter um software de gestão adequado às necessidades do seu escritório, do seu departamento jurídico. Pessoas, principalmente a controladoria jurídica, que é a ideia da equipe de pessoas que vai fazer essa gestão tecnológica profissional do nosso escritório ou departamento jurídico. Ela que vai alimentar 90%, 95% do sistema, ela que vai fazer os fluxos e procedimentos do manual serem cumpridos e por aí vai. E o manual de fluxos e procedimentos, portanto,
que vem realmente trazendo todos os nossos processos de trabalho, o nosso padrão, a nossa excelência. Isso aqui funciona porque tem por base mais uma ferramenta de administração de empresas, que vocês já conhecem, que é o famoso 5W2H. Então, aqui, a ferramenta tecnológica é onde eu vou fazer a gestão, a ferramenta de pessoas é quem vai fazer a gestão, e a ferramenta de fluxos e procedimentos é como será feita essa gestão. Então, aí nós realmente constituímos uma metodologia que faz sentido, que, se bem implantada, se sustenta, permitindo a expansão, o crescimento com qualidade nesse mercado competitivo, certo? Então, o 5W2H do sucesso na advocacia, eu traduzi aqui. What, o que? Fazer a gestão de serviços de excelência. Why? Por quê? Para ter o melhor desempenho interno e satisfazer o cliente. Who, quem? A equipe toda, mas em especial a controladoria jurídica. Where? Onde? No software de gestão, podendo estar aliado a outras tecnologias. When? Quando? Imediatamente, mas lembre de planejar. How? Como? De acordo com o que estiver previsto, que nós vamos definir no nosso manual de fluxos e procedimentos. How much? Quanto? Um investimento que dá retorno. Agora, atenção, quero novamente recuperar aqui a fala anterior do Adnilson, dizendo para vocês o seguinte: se vocês querem ter uma empresa, precisa entender que é necessário investir dinheiro, mas não só dinheiro, tempo e energia para a gestão dessa empresa, desse escritório ou desse departamento jurídico, certo? Não existe mágica. Eu vejo todos os dias escritórios que querem expandir, abrir filial, querem fazer e acontecer, mas não querem contratar um software de gestão um pouco mais robusto, tá usando um software extremamente desatualizado, inadequado, não querem investir numa consultoria para profissionalizar sua gestão, para fazer o seu manual de fluxos e procedimentos, não querem implantar uma controladoria jurídica ou um legal operations, não querem investir em pessoas, não querem remunerar bem sua equipe. Não existe mágica. Não existe. Tá? Então, eu sou empresária há muitos anos, já tive mais de uma empresa e eu sei do que eu estou falando, não só na teoria, como na prática. Então, preciso que vocês se atentem para essa visão de investimento, não só de querer profissionalizar com uma formulazinha mágica, tá bem? Bom, vamos falar rapidamente de cada uma, então, dessas ferramentas. Eu tenho ao total aqui meia hora, já se passaram 14 minutos. Nós vamos rapidamente falar do software de gestão. No Brasil, nós temos mais de 50 softwares de gestão feitos para a gestão jurídica, ou seja, para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, especialmente. Eu, Samantha, a Radar Gestão para Advogados, minha empresa, preconiza que os 4 melhores softwares do Brasil para escritórios de advocacia são o EasyJur, o LegalOne, o CPJ3C e o Projuris. Digo isso não só por experiência própria de ter usado esses sistemas enquanto advogada e controller jurídico, mas também como consultora e professora, inclusive professora desses próprios softwares. Na minha percepção e da minha empresa, os 3 melhores softwares para departamentos jurídicos, o Benner, se houver tempo para customizá-lo, pelo menos 6 meses. Se não houver, Projuris e Spire. Os outros não são bons? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando dos melhores na minha percepção. Certo? E nós, enquanto empresas, escritórios, departamentos jurídicos, temos que buscar os melhores. Então, minha recomendação, conheçam esses, avaliem, comparem com o de vocês, se não for um desses, e avaliem a possibilidade de migração, nem que isso seja uma meta dentro do planejamento estratégico de vocês. Acima de tudo, o que eu quero incutir na mente de vocês? O software de gestão é feito para ser usado
centralizando ao máximo as informações, os documentos, a gestão de tarefas, o financeiro, toda a gestão do escritório ou do departamento jurídico. Isso significa evitar usar softwares paralelos. Ah, Samantha, a gente tem um sistema tal, mas daí a gente tem um outro para o financeiro, um outro para contabilidade, um outro para gestão de tarefas, um outro para o timesheet e mais um outro. Não, 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 não. Isso certamente não é positivo. Hoje, nós temos softwares de gestão completos no Brasil, que possibilitam que nós centralizemos muitas das nossas atividades, tá? Claro, eventualmente, uma ou outra coisa vai ter ainda que ser feita ou por uma planilha ou coisa do tipo, mas evitar agenda de papel, evitar planilha, etc, tá? E-mail não é ferramenta de gestão, ok? Tá. Segundo ponto, eu tenho que entender que o software é feito por uma gestão profissional. Então, eu vou cadastrar nele tudo o que eu fizer. Leia-se, trabalhei, tem que cadastrar. E conceito de trabalho não é conceito de recebimento. Eu trabalho de graça muitas vezes. Porque eu atendo um possível novo cliente que depois não me contrata. Ele não me pagou. Mas eu fiz reunião com ele, analisei o documento dele, eu fiz proposta de honorários, eu negociei. Ele não me contratou. Mas eu trabalhei. Então, trabalhou tem que estar no sistema. O ideal é que todos os nossos suspects, prospects, toda a fase comercial de negociação, de propostas de honorários, de contratos de honorários, todo o trâmite de documentação, seja feito tudo dentro do software, tá? Não usar cabecinha aqui, tá? Memória para guardar nada, é a memória do sistema. Automatizar ao máximo as atividades. Pelo menos importação de publicações e intimações, captura de andamentos da internet, geração de todos os documentos e peças do escritório, seja com proposta, contrato, procuração, petições, peças consultivas, tudo, e um workflow automatizado dentro do sistema, que nada mais é que você já prevê dentro do sistema quais etapas vão disparar o que ali, e isso já fica programado e minimiza aí riscos e erros. Para tudo isso funcionar, eu tenho que fazer um trabalho prévio de configuração e parametrização do sistema e criar alguns padrões de alimentação. Não é simples. Mesmo as empresas que fornecem, vendem junto com o sistema um trabalho que eles mencionam, que é um trabalho já de configuração, e muitas vezes eles chamam de consultoria, eles vão falar do sistema e das funcionalidades do sistema. Mas isso não é gestão. Então, você precisa ter um cuidado grande na hora de configurar e parametrizar, já pensando, né, em fluxos, procedimentos, melhores práticas, padronização, minimização de risco, conformidade, compliance, LGPD e tudo mais. E precisamos usar mais e melhor os softwares. A maioria usa 40% só do que o sistema oferece. Então, tem que explorar mais, tá? Mas também de nada adianta, talvez, você explorar 100% de um software que é mediano. Então, pense, primeiramente, né, em contratar um software muito bom, um dos melhores do mercado. E, em seguida, claro, em explorar 100% das suas funcionalidades. Enfim, usar o sistema de maneira profissional. Por isso que entra o manual e a controladoria jurídica. Porque o manual vai dizer como que nós vamos cadastrar tudo no sistema, anexar documentos, agendar prazos, etc, etc. E a controladoria vai ser quem vai fazer isso e controlar, fiscalizar, monitorar tudo isso. Certo? Então, tudo se fecha. O manual é a ideia de criar um documento único escrito com todos os fluxos de documentos que englobem a área técnica, jurídica e a controladoria jurídica, ou seja, o core business do escritório do departamento jurídico, a atividade principal, certo? Muito detalhado, com anexos, com tela a tela, que parta da definição de funções, quem faz o quê, para depois ir para a definição de fluxos, como fazemos, etapa por etapa,
E depois as definições detalhadas, que são os procedimentos. E prevendo sanções decorrentes do não cumprimento dos procedimentos, que nós tecnicamente chamamos de não conformidades, utilizando aí de uma definição que vem da ISO 9001. O manual serve como treinamento para a equipe atual, para futuros colaboradores, como material de consulta permanente e nos guia dentro de um padrão de qualidade. Tá? Então, falamos do software, falamos do manual. Terceiro ponto, controladoria jurídica. Então, a ideia é, além de eu ter toda a estrutura do meu escritório usual, com conselho de sócios, com administrativo financeiro, eu separar as atividades técnicas da atividade de controladoria jurídica, que eu já vou explicar quais são. E, então, compor um organograma que tenha, aqui no nível gerencial, pelo menos 3 departamentos. Por quê? Porque a Samantha desenhou assim? Também não. Porque, na prática, em qualquer escritório de advocacia, nós temos 3 grandes grupos de atividades. Um grupo de atividades administrativo-financeiras, um grupo de atividades técnicas e um grupo de atividades de controladoria. E cada qual requer pessoas com habilidades objetivas e subjetivas diferentes. Então, essa aqui que é a ideia. Tá? No caso de um departamento jurídico, só elimina a ideia de administrativo financeiro. O financeiro do departamento jurídico de empresa sempre fica dentro da própria controladoria jurídica. E aqui em cima, estrategicamente, a gente tem lá gerente jurídico, direção jurídica, superintendência jurídica, etc. Mas por analogia, é a mesma lógica aqui. Qual que é a novidade que muitos têm falado, preconizado? Eu acho interessante, mas eu acho que deve ser visto como exceção, falando sobre mercado jurídico brasileiro e sobre as características da maioria dos escritórios e departamentos jurídicos do Brasil. A maioria, a quase totalidade, gente, mais de 90% dos escritórios e departamentos jurídicos do Brasil são micro, pequenos ou médios. Não são grandes nem gigantes. Então, essa estrutura aqui se aplica muito bem aos micro, pequenos e médios. Porque ela já é, na prática, existente, mesmo numa sociedade unipessoal, eu já tenho tudo isso aqui. Eu estou jogando em 7 posições, mas logo que eu for crescendo, eu vou contratando gente para alocar nessas posições. E isso vai continuar se aplicando até que eu seja médio. Só a partir de grande ou gigante que as coisas começam a mudar. Então, via de regra, isso aqui se aplica a 90%, 95% dos casos. Uma ideia nova é a do Legal Operations, né? Da figura de um Legal Operator, ou também aí abreviado como Legal Ops. O que muda? Muda apenas que o Legal Operations, o setor chamado Legal Operations, a pessoa, o gestor chamado Legal Operator, ele vai encabeçar os 2 setores de suporte. Ele vai encabeçar administrativo, financeiro e controladoria. Ele não vai encabeçar o técnico vai continuar reportando diretamente para o conselho de sócios. Mas o administrativo, financeiro e a controladoria ele vai encabeçar. O que pode ou não fazer com que seja desnecessária essa figura do controle jurídico. Por isso que eu pus entre parênteses aqui. Na minha opinião, deve continuar existindo um gestor administrativo financeiro e um controller jurídico. Mas existe uma exceção da exceção que eu vou trazer aqui para vocês. Que é a qual? É a de escritórios ainda pequenos ou médios, mas que normalmente aqui na direção tem um único dono. E eu estou, no momento, me deparando, inclusive, com um cliente de consultoria nessa situação. É sociedade individual, é um único dono. Ele não está com braço para fazer tudo. Então, a nossa solução foi, em vez de apenas seguir o modelo tradicional, nós estamos implantando o Legal Operations, uma pessoa, colocando uma pessoa aqui. Porque ele estava sem tempo, inclusive, para, sei lá, autorizar pagamento lá do financeiro, conferir lá, de forma mais pormenorizada, o relatório gerencial do financeiro. Então, a gente vai colocar essa pessoa aqui para fazer essa gerência geral do suporte. E, no caso
escritório especificamente, essa pessoa vai exercer a função de controller jurídico. Então, ela vai ser um controller jurídico e vai ser um legal operator. Vai ter uma pessoa aqui, que não vai ser bem um gestor, vai estar direto aqui. Então, na verdade, né, esses níveis, ela vai exercer esse triângulo aqui. Mas isso, gente, é exceção da exceção da exceção. Por quê? Como vocês vão ver, se já é difícil encontrar pessoas com perfil para ser controller jurídico ou mesmo para ser um gestor administrativo financeiro de um escritório, muito mais difícil é você encontrar uma pessoa com perfil de legal operator. Né? E você sabe aquele velho bordão, né? Para você poder mandar, você tem que saber fazer. Ainda mais nesse assunto todo que a gente está trazendo nesse contexto de mercado, que está em formação, que está em desenvolvimento, tá? Bom, vamos entender então um pouquinho melhor as funções da controladoria jurídica. Nesse slide aqui, vocês podem entender o que é atribuição de um administrativo financeiro, o que é atribuição de um setor técnico e, portanto, o que é atribuição de uma controladoria jurídica. Em detalhes. Isso nos mostra a importância de definir bem estes papéis e essas funções, pois justamente é essa técnica de definição e separação que vai me trazer o melhor resultado. Agora, também vamos entender que a controladoria, ela não é uma mera secretaria do técnico, não é um mero setor de apoio, de suporte ao técnico. Que além da atividade de suporte que ela faz, que é o dia a dia, que é o que toma mais tempo, ela tem uma atividade tecnológica, principalmente no que se refere ao software de gestão. Ela se encarrega muito, tá? Da operação desse sistema, inclusive desde configuração, parametrização, os treinamentos, ela que vai fazer 95% da alimentação dele e etc. Mas ela também vai ter a função de análise de resultados, cada vez mais importante, vamos falar aqui de indicador de desempenho, e de gestão da qualidade, que também está ganhando uma relevância enorme, principalmente diante do compliance, da conformidade e da LGPD. Uma controladoria jurídica de verdade tem que conseguir realizar essas 4 funções e não apenas suporte e um ou outro relatório, que é o que 90% das controladorias atuais faz. Aliás, 90% das controladorias atuais fazem metade das atividades de suporte apenas. Não, a gente tem que, né, implantar uma controladoria robusta que faça tudo isso. Tá, mas então qual que é a diferença com o Legal Operations, Samantha? Bom, Legal Operations está ali para executar a estratégia do escritório do departamento jurídico. Está ali para garantir que as metas do planejamento estratégico vão ser desdobradas em planos de ação mensal, vão ser monitorados, vão ser gerados indicadores de desempenho mensais, tanto dos serviços como financeiros, e isso tudo vai ser analisado e conduzido pelo Legal Operator. Inclusive ajustando metas, corrigindo o percurso. É o Legal Operator que vai fazer todo o marketing jurídico estratégico do escritório, ou o endomarketing do departamento jurídico. Estratégico, não o operacional do dia a dia. É o Legal Operator que vai garantir a satisfação geral dos clientes, conduzindo pesquisas, soluções a problemas dos clientes, gerindo o escopo geral dos contratos dos clientes, né? Fazendo realmente aquele encontro entre necessidade do cliente e o que o escritório está fornecendo. Vai garantir venda cruzada entre as áreas, vai fazer uma gestão de pessoas estratégica, vai garantir toda a gestão da estrutura e da infraestrutura, inclusive uma gestão tecnológica estratégica, e uma gestão geral das áreas de suporte, como vocês viram, administrativo, financeiro e controladoria jurídica. E aqui eu trago, em detalhes, também não vou ficar lendo para vocês, o perfil do controller jurídico, tá? Em vermelho eu destaquei a mudança que tem havido recentemente para um nível de exigência maior do controller,
para ele conhecer de forma mais avançada tecnologias, sistemas, gestão de qualidade, tá? Mas é importante analisar, né, as habilidades objetivas e as subjetivas, as hard e as soft skills, e dizer, que eu sei que vocês têm curiosidade, sobre remuneração muito variável, como varia muito a remuneração do advogado em si, de 3,5 a 5,5 é uma média aí de mercado. Fixa, e o ideal é que o controller sempre receba algum tipo de bônus ou participação no variável, tá? Geralmente derivada da distribuição de lucros, mas mediante uma avaliação de desempenho objetiva que dê uma pontuação para ele e ele receba proporcionalmente a pontuação. O legal operator, por sua vez, com requisitos objetivos um pouco diferentes, mas muito exigentes, e, claro, com perfil gestor muito alto, porque, afinal de contas, ele vai estar encabeçando 2 departamentos. Até mesmo em razão disso, a remuneração dele, inicial, fixa, também muito variável, já é um pouco superior, e eu coloquei aqui de 5,5 a 8,5, apesar disso ainda estar se fixando melhor no nosso mercado jurídico brasileiro. Certo, pessoal? Como eu disse, eu vou disponibilizar o material todo a vocês, e caso, claro, tenham qualquer dúvida, eu estou à disposição. Esse aqui é o nosso e-mail geral, pode encaminhar dúvidas, comentários, etc., que eu estarei à disposição para responder. Agradeço muito a sua atenção e espero ter contribuído aqui, tá bem?